Amém. Jesus é o Senhor. Sou o irmão Marcos Negrão, da igreja em Porto Velho. E nós vamos hoje aqui desfrutar do capítulo 1 do livro Caráter do Homem de Deus. A expectativa do autor e a nossa expectativa também é que os irmãos não fiquem só na esfera do conhecimento e da doutrina, mas que possam ter também uma experiência com Deus. Então aqui no capítulo 1 começa falando sobre o homem de Deus. Então, o que é essa expressão homem de Deus? Quem que é um homem de Deus? Como que a gente pode se tornar? Quem pode ser um homem de Deus? Qual que é a função deste homem, de Deus? A gente vê que o homem, no princípio, ele foi criado para servir a Deus. Então, o primeiro passo para nós nos tornarmos um homem de Deus é nós termos a vida de Deus dentro de nós, que é recebendo a regeneração, nós crendo na palavra e ter o espírito regenerado. E dessa maneira, nos abre a possibilidade de nós sermos homens de Deus. Então, isso é aberto para todos os que creem na salvação de Deus para nós, todos que têm o seu espírito regenerado. Senhor Jesus. A segunda questão é ter um caráter adequado. Então, primeiro a gente precisa ter o espírito regenerado, depois a gente precisa ter um caráter adequado, ou seja, um caráter preparado para ser um homem de Deus. O nosso caráter, cerca de 30% ali é inato, da nossa, que é adquirido hereditariamente, e 70% é do que nós recebemos como educação, como treinamento, como influência das pessoas que estão à nossa volta, Então a gente vê aí a importância do viver da igreja. Então, se nós temos a vida da igreja, as pessoas que estão à nossa volta já conta para ajudar na transformação do nosso caráter. A educação, no caso, os livros, a leitura da Bíblia, todo esse embasamento nos ajuda e nos direciona para sermos homens de Deus. Conferências, até mesmo os treinamentos que nós recebemos, aperfeiçoamentos, tudo isso daí nos direciona, nos ajusta, nos coloca o caráter, nos ajuda a edificar um caráter adequado para servir a Deus. Senhor Jesus. Então, nós vemos que cada um de nós podemos sim ser esses homens de Deus. E Paulo usou essa expressão 2 vezes aqui na palavra, ali para o jovem Timóteo. Olha só, aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 11, ele fala: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então, aqui no capítulo 6, 11, fala: Tu, porém, ó homem de Deus. E em 2 Timóteo 3, 17, ele também cita essa expressão. Vamos ler aqui. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A gente vê aí essas expressões aí, homem de Deus, E quem de nós, não almeja ser um homem de Deus, Então, vamos permitir o Senhor trabalhar em nós, para nós termos essa experiência, nós experimentarmos, nós não apenas ficar na teoria, mas de fato na prática, nós sermos homens de Deus. Senhor Jesus. Então, o contexto ali do que estava acontecendo, essa carta ali de Paulo para Timóteo, que na igreja em Éfeso estava tendo algumas pessoas que estavam confrontando ali o ministério de Paulo. Falaram: Paulo está preso, eu não sei não se
se isso daí é Deus falando que o ministério dele acabou, né? Estavam com conversas diferentes, estavam se promovendo discussões e estavam se ocupando com conversas que não tinham importância, né? E Paulo, sabendo do que estava acontecendo, né, ele pediu ali, ele rogou para Timóteo, né? Falou: Timóteo, fica aí para admoestar essas pessoas, né? Então a gente vê que Timóteo ele poderia estar ali num momento muito conturbado, né? E de muita pressão sobre o jovem Timóteo. E aí Paulo também mandou-lhe uma palavra de encorajamento para Timóteo, para ele não se sentir enfraquecido, né? Pelo contrário. Então, Paulo o encorajou em 1 Timóteo 6, no versículo 12, que diz: Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Ou seja, está ali encorajando, ó, combate o bom combate da fé, né, para ele não esmurecer. E em 2 Timóteo 1, versículo de 6 a 8, que diz: Por esta razão te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Senhor Jesus, vou ler só até aqui o versículo 6. Depois a gente lê o restante. Então ele fala aqui, ó, reavives o dom de Deus que há em ti. Esse reavives é como se fosse uma fogueira com brasa lá, e a brasa já está quase, o fogo já está apagando, a brasa já está ali no finalmente, né? E a gente fosse reavivar aquele fogo, e abana, e aí aquela brasa vai ficando inflamada, né? E aí vai reavivando e a fogueira volta ao normal, né? Então, a ideia de Paulo ao falar reavives o dom de Deus que há em ti é de inflamar, é dele exercitar o seu espírito, né? Quanto mais nós temos o espírito exercitado, quanto mais nós exercitamos o nosso espírito, mais reavivado nós somos e mais inflamados desse Espírito de Deus nós somos. Então essa também é algo que nós precisamos ter, né? Nós temos que ter o nosso dom reavivado. Nós temos que estar inflamando as pessoas que estão à nossa volta, né? Levando ali, mostrando que a graça de Deus ela é conosco, né? E que nós possamos inflamar essas pessoas com a graça de Deus. Senhor Jesus. Então aqui quanto mais ele exercitasse o seu dom, né, quanto mais Timóteo ali exercitasse o seu dom, mais graça ele recebia. E assim é conosco também, irmãos. Quanto mais nós exercitamos, mais graça nós recebemos, né? E aqui em Timóteo, em 2 Timóteo 2, Paulo também ele cita alguns exemplos, né, de homens com caráter adequado, né? Ele fala aqui, ó, no versículo 4, ele cita o soldado em serviço. No versículo 5, ele cita um atleta. No versículo 6, ele cita o lavrador. No versículo 15, ele cita um obreiro que não tem do que se envergonhar, né? Então, são exemplos ali de pessoas com caráter ali trabalhados, né? Com características, né? Para ser ali um homem de Deus. Senhor Jesus. Então, o nosso caráter, ele é o que vai determinar a nossa utilidade para Deus, né? Então, o caráter de acordo com o nosso caráter, o quanto o nosso caráter está aperfeiçoado, é o quanto Deus vai poder entregar, confiar em nossas mãos, para ver, né, se nós temos a fidelidade de lidar com o serviço que Deus está transmitindo para nós. Então, se eu não tenho um caráter adequado, como que Deus vai confiar um serviço grande para nós, né? Um trabalho grande para nós? Então, o Senhor ele vai dando à medida que o nosso caráter está apto. Então, eu anelo, né, aperfeiçoar o meu caráter, que o Senhor trabalhe em mim para eu ter um caráter adequado, para poder ajudar também as questões da obra do Senhor, para ser útil nas mãos do meu Senhor. Nós vemos que
Deus ele tem essa necessidade, né? Quando nós temos um caráter adequado, nós nos tornamos homens corretos. Não apenas homens retos, homens bons, mas homens corretos, né? Para executar as tarefas que Deus tem para nós. Senhor Jesus. E um exemplo que a gente vê, um exemplo do lado negativo, é o exemplo de Saul, lá em 1 Samuel 15, quando Samuel fala para Saul, Saul, ó, vem aqui, Deus falou que é para aniquilar todos os amalequitas. Tudo aqui, vamos ler aqui rapidão. 1 Samuel, versículo... Vou ler o versículo 2 aqui, versículo 3. Vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então, mata tudo. E a gente sabe da história. Saul poupou os bois e o rei lá dos amalequitas, né? O rei, Senhor Jesus, esqueci o nome do rei aqui, o rei Agag. E o que aconteceu? Saul foi e se justificou diante de Samuel, falou, não, mas os bois vai ser para sacrifício, né? E Samuel falou ali no versículo 23, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de camelos. E a gente sabe o fim da história de Saul, né? Saul, por não ter sido correto ali na ordem de Deus, ele acabou futuramente morrendo nas mãos de um amalequita, né? E o Senhor não aceitou ali a sua oferta. Então a gente precisa, de fato, ter um coração adequado. E como que esse coração é adequado, né? A gente ter ali um coração adequado. Em 2 Timóteo, só para encerrar aqui, Senhor Jesus, 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação também quer dizer mente sóbria. Então, que o Senhor nos mantenha sempre com um espírito forte, não um espírito de covardia. E esse espírito aqui é o quê? É o espírito do homem regenerado, mesclado ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Então, dessa maneira, nós não teremos um espírito de covardia, mas o nosso espírito será de poder, de amor e de moderação. Nós vamos, dessa maneira, né, poder cuidar das pessoas à nossa volta e poder ser um com a vontade de Deus. Irmãos, esse é o nosso desejo, esse é o meu desejo, é ter um coração adequado, ter um caráter útil, correto, para executar o que Deus colocar diante de nós, né, para a gente levar adiante o comissionamento que Deus nos confiou, que é levar aí a tua palavra. Amém? Então, Jesus é o Senhor, essa é o meu compartilhar aqui de hoje, do capítulo 1. Deixe o seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, né? Se quiser, compartilhe ali no chat ali o que você ganhou desse vídeo, né? Compartilhe com algum amigo, com algum vizinho, com algum familiar. E que Deus o abençoe. E até a próxima.